Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Atletas e turistas LGBT+, e o perigo que correm no Catar. Por que Rod Stewart rejeitou proposta milionária para cantar na Copa? As seleções que usarão braçadeira LGBT+, a nossa não está entre elas. Sexta-feira, 18 de novembro de 2022. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Racismo. Olá, eu sou o GG e este é o Bom Dia Bicha especial Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. De especial só o episódio mesmo, porque essa Copa tá sendo uma pataquada LGBT mais fóbica, pra dizer o mínimo. Levanta, viada, vamos assim! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. 6 e ônibus. Deu no IG Queer. Copa do Mundo no Catar representa perigo para atletas e turistas LGBT+. Publicado em 15 de novembro de 2022 por Rafael Nascimento. Desde que o Catar, país localizado na Península Árabe, foi anunciado como sede da Copa do Mundo 2022, a atenção do mundo se voltou para as diferenças culturais que o mega evento, ao ser realizado em um país do Oriente Médio, poderia proporcionar. O país, que faz fronteira com a Arábia Saudita, vizinho de outros países ultraconservadores como os Emirados Árabes e o Iraque, é criticado pelas violações aos direitos humanos, em especial o tratamento dado aos trabalhadores imigrantes, que inclusive construíram os estádios que serão palco do evento, além da posição governamental e religiosa conservadora sobre os direitos das mulheres e das pessoas LGBTQIAP+, população que foi acusada de sofrer dano mental pelo embaixador do Catar na Copa e ex-jogador da seleção de futebol do país, Khalid Salman. Em uma entrevista à emissora alemã ZDF, Salman afirmou que o Catar tolerará visitantes homossexuais durante o evento esportivo, mas eles têm que aceitar nossas regras. Maurício Santoro, professor doutor em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, o IUPERJ, acredita que o perfil conservador do país, alinhado aos limites geográficos, colocam em questão as decisões da FIFA, a partir da escolha do país para sediar o evento. Será um choque cultural muito grande um país tão pequeno e conservador receber um número grande de turistas, que se estima que pode chegar a 1 milhão, muitos destes vindos de países que têm outras tradições culturais e abordagens diferentes com relação à sexualidade. Comenta o professor. Para entender o dano psicológico que a estrutura LGBT-fóbica que o Catar oferece à população queer pode gerar, é preciso avaliar duas premissas importantes, segundo a doutora em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações pela Universidade de Brasília e professora pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, Jaqueline Gomes de Jesus. A primeira é se as pessoas LGBT+, que irão ao evento têm a consciência do ambiente opressor que irão encontrar por lá. A segunda premissa se contrapõe à primeira. Quem não tem plena consciência desses fatos, eu avalio que provavelmente são as pessoas que creem estarem protegidas por meio do dinheiro, do acesso, de recursos que na condição de estrangeiros as ajudarão a não serem afetadas por essa LGBTfobia estabelecida. Para especialista, é obrigação da FIFA organizar ações que visam proteger os atletas, integrantes das delegações e turistas LGBT+, diante das ameaças à segurança física e emocional. Desde 2004 está sinalizado no Código 1º do Código Penal do país que os tribunais podem aplicar a lei Sharia, sistema jurídico do Islã, para impor pena de morte a homossexuais, segundo o relatório 2020 de homofobia do Estado da International Lesbian and Gay Association, Associação Internacional de Gays e Lésbicas, em tradução. Segundo a professora doutora de História Árabe do curso de Árabe do Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo, Arlene Clemecha, para a sociedade catari não existe namoro e noivado. Ou você casa ou não casa, diz. A especialista ainda afirma que esses acordos fazem parte da estrutura conservadora que esta sociedade está baseada. E não é só
só no Catar, na Arábia Saudita é pior ainda. Os Emirados Árabes, mesmo que sejam muito receptivos com turistas e se apresentem como uma metrópole moderna, também têm uma sociedade em si muito conservadora, tanto quanto estes outros países do Oriente Médio. Afirma a doutora, que faz um comparativo com o Brasil. Não precisamos ir muito longe, todos esses costumes são defendidos pela extrema-direita brasileira. A gigante professora doutora Jaqueline Gomes de Jesus, como você ouviu na matéria, já deu o papo. Se você acha que seu Pink Money vai ser seu campo de força, você tá muito enganado, amor. É perigoso real para as pessoas das nossas comunidades, para mulheres em geral. Se você vai pra Copa ou conhece alguém que vá, pelo amor do universo, se cuida e manda se cuidar. Vacila pra tu ver. No nosso papinho, no final do episódio, eu vou deixar um link importantíssimo que você tem que ler e mandar pra quem você sabe que tá indo pra lá. Tá, querida. O babado todo se estende pra estrutura interna da Copa, pra quem faz a Copa. Várias seleções vão se manifestar através de uma campanha chamada One Love, e já teve até censura da FIFA, a seleção dinamarquesa. Eu tô cansada. Vale muito a leitura da matéria completa e o link, claro, tá na descrição do episódio. Deu na BBC News Brasil. Catar 2022. Por que Rod Stewart rejeitou proposta milionária para cantar na Copa? Publicado em 16 de novembro de 2022, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. O músico britânico Rod Stewart revelou que recusou uma proposta milionária para se apresentar na Copa do Mundo de 2022 no Catar, que começa neste domingo, dia 20 de novembro. O intérprete de músicas como I Don't Want to Talk About It, entre muitos outros sucessos, foi questionado em entrevista ao jornal britânico The Sunday Times se não poderia participar da cerimônia de abertura da Copa do Mundo para tocar The Killing of Georgie, que é sobre o assassinato de um amigo gay da década de 70. A homossexualidade é considerada ilegal no Catar. Isso seria bom. Ele respondeu: na verdade, me ofereceram muito dinheiro, mais de $1 milhão, para tocar lá há 15 meses. Eu recusei, não é certo. E os iranianos também deveriam estar fora do Mundial por fornecerem armas. Acrescentou o artista, fazendo referência ao fornecimento de drones explosivos do Irã à Rússia. A Rússia foi suspensa de todas as competições da FIFA e da UEFA, União das Associações Europeias de Futebol, em fevereiro, após a invasão da Ucrânia. Dua Lipa, por exemplo, desmentiu vários rumores de que iria se apresentar na Copa do Catar, acrescentando que nunca foi convidada. A cantora afirmou que espera ansiosamente visitar o Catar quando o país cumprir todas as promessas de direitos humanos que fez, quando se tornou anfitrião da competição. O Catar é criticado por sua postura em relação às relações entre pessoas do mesmo sexo e pelo tratamento dado aos trabalhadores migrantes, dentre outras violações dos direitos humanos. Em fevereiro de 2021, o jornal britânico The Guardian informou que 6.500 trabalhadores da Índia, Paquistão, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka haviam morrido no Catar desde que o país conquistou o direito de sediar a Copa do Mundo. A homossexualidade, por sua vez, é ilegal no país, e as relações entre pessoas do mesmo sexo podem ser punidas até com pena de morte. No episódio de ontem aqui do Bom Dia Bicha, Zé trouxe a informação das pessoas que irão se apresentar na cerimônia de abertura. Eu liguei na hora para minha amiga de curso de dança do ventre avançado, Shakira, para dar uma situada na Mona, e ela disse, sensibilizada com dados que eu trouxe, que estaria cancelando a participação. Vamos ver no domingo, mas já saiu matérias ontem confirmando que ela não vai mesmo, tomara. E aquele papo de sempre, né? Veja bem pra quem tu dá teu pick money. Nessa hora a gente vê quem tem valor de verdade e quem faz campanha só pra hype, hein? Rod Stewart, surpresa nenhuma, porque é de uma geração talhada na arte como expressão também política, né? Maravilhoso sempre. E Dua eu amo. Ponto pra Manu Gavassi do Hemisfério Norte. Deu no Yahoo Esportes. Braçadeira LGBTQIA+. Sem Brasil, países confirmam o uso do símbolo. Publicado em 17 de novembro de 2022 por colaboradores Yahoo Esportes.
Além da disputa pelo principal troféu do futebol mundial, a Copa do Mundo do Catar se tornou um palco de luta social. Em um país marcado pelo machismo, submissão das mulheres e pela enorme desigualdade de gênero, diversos capitães de seleções definiram o uso da braçadeira de capitão com as cores da comunidade LGBTQIA+. Liderados por Harry Kane, craque e capitão da Inglaterra, diversas seleções já confirmaram o uso da braçadeira LGBTQIA+. Além da Inglaterra, entrarão em campo com a braçadeira em cores arco-íris: Bélgica, França, Holanda, Suíça, Alemanha, País de Gales e Dinamarca. O Brasil não está nesta lista e até agora não há uma definição clara por parte da seleção brasileira se a braçadeira será utilizada ao longo da Copa do Mundo. Já Espanha, Portugal e Polônia se recusaram a princípio a utilizar a braçadeira. As questões políticas que cercam a Copa do Mundo do Catar estão preocupando a FIFA. Antes do início do Mundial, a entidade máxima do futebol enviou uma carta para as seleções pedindo para que os jogadores foquem apenas no futebol. Todos sabemos que o futebol não vive no vácuo e claro que sabemos que há muitos desafios e dificuldades de natureza política ao redor do mundo, mas não podemos permitir que o futebol seja levado para o meio de toda a batalha política e ideológica que existe, disse um dos trechos mais polêmicos da carta, assinada pelo presidente da entidade, Gianni Infantino. Meninas, ouviu que esse senhor fala sobre não permitir que o futebol seja levado para a batalha política e ideológica? Ah, vai tomar no cu vocês, hein? Eu não conheço a história de Gianni Infantino, mas eu conheço a história do futebol no Brasil, do tanto de vidas que o futebol e todas as outras modalidades de esporte salvam, tirando crianças das ruas, ocupando seu tempo, desenvolvendo tantos vieses de coletividade, de parceria, cuidando da saúde e, na esmagadora maioria das vezes, quando um jogador tem a sorte de prosperar, faz prosperar toda a sua família e, por que não pensarmos, toda a sua comunidade. Se isso não é político, eu realmente penso política de maneira bem equivocada. Exatamente. E aí é muito angustiante, muito triste a gente conhecer a alienação na qual vive a maioria dos jogadores da nossa seleção. Pelo amor de Deus! Em um país como o Brasil, o país que mais mata pessoas LGBTQIAP+ no mundo, não haver mobilização por parte da CBF para atuar de maneira política nessa Copa, se não chega a surpreender, não deixa de decepcionar. Matéria completa no link da descrição. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e vamos de sextou no espírito da Copa. Hoje é sexta-feira! Tua rua tá pintada? Já comprou sua camisa da Seleção Canarinho? Já fez o pré-save de Tucotaka, prima irmã de Waka Waka, só que com Nicki Minaj? Que porra é essa? Se a resposta for não para essas perguntas, significa que você vive no mundo real. É, gata. Um mundo no qual é inconcebível uma Copa do Mundo em um país como o Catar. Existem 193 países no mundo, segundo a ONU, e em 68 deles, ser uma pessoa LGBTQIAPN+, é proibido por lei, e o Catar é um desses países. No mês passado, algumas organizações de direitos humanos documentaram casos de abusos de pessoas LGBT+, por forças de segurança catari. Estamos falando de espancamento até haver perda de consciência. Estamos falando de estupro coletivo. Algumas mulheres trans só foram libertadas mediante participação em sessões de terapia de conversão. Você tá me entendendo? Organizações do mundo inteiro desaconselham a ida de pessoas das nossas comunidades para a Copa, mas a FIFA diz estar preocupada e atenta à integridade física de pessoas das nossas comunidades que queiram estar lá. Mano, você tem algum problema? Bom, na dúvida, a gente vai deixar na descrição do episódio o link para o Guia LGBTQIAP+, Copa do Mundo, desenvolvido pelo coletivo de torcidas Canarinhos LGBTQ+, e Observatório da LGBTfobia no futebol. Eu tô passada. Esse guia tá muito maravilhoso. Contextualiza nossas questões em relação ao Catar e à FIFA, o que fazer e o que não fazer sendo uma pessoa LGBTQIAPN+, traz dicas sobre como denunciar eventuais abusos, a quem procurar, quais órgãos estarão
doaram lá para a proteção às nossas comunidades um belíssimo trabalho dos maravilhosos Onan Rudá e Yuri Sena. Chupa, queridas! E aqui no Bom Dia Bicha você vai ficar por dentro de tudo que estiver rolando sobre nós, sobre as nossas pessoas, sobre todo e qualquer tipo de opressão durante a Copa, porque eu, GG, vou estar aqui contigo todas as terças e quintas na coluna BDB na Copa, durante todo esse mês de evento. Vai ser um resumão em 1 minuto. Não se enxerga não, gata? Quem já é antiga aqui sabe que o meu 1 minuto pode tranquilamente se transformar em 5 minutos, não é mesmo? Então vamos desse abaixo? Enfim, mas vai ter uma passada nos bafafás que, sim, vão rolar. Pelo menos eu tô botando meu ódio pra fora. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, eu mesmo, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e Bia Carmon. O programa integra Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Segundo, o BDB tá de volta, não me brifaram aqui quem vai apresentar segunda, então Abafa. na terça a gente se encontra aqui na estreia do BDB na Copa. Menina, a gente vai se divertir horrores. Mas eu sigo dando minha pinta no @GG_real em todas as redes. Eu tirei umas mini férias de quase 3 semanas do Instagram, porque o segundo turno das eleições foi realmente desgastante, cansativo. Se coloca no lugar dela 5 segundos. Mas valeu a pena E meu presidente é Lula. E eu já tô voltando, até porque tem essa coluninha delícia pra tá divulgando, não é mesmo? Exatamente. Então aproveita e vem de DM pra me dizer se você vai torcer pelo Brasil, se você vai torcer contra o Brasil, se você vai torcer pelo Brasil, mas com o flop de Neymar. Eu escolho essa opção, inclusive. Eu tô te esperando lá. Bom fim de semana, descansa se puder, aproveita se puder, usa máscara, pelo amor do Santo Cristo, e álcool gel, que a BQ1 tá babado. Tá entendendo? Inclusive, Zé, meu amor, melhoras pra você, tá? Quem ouviu o Bom Dia de ontem sabe que nossa Zé maravilhosa está de Covid, mas vai dar tudo certo. Obrigado por terem vindo até aqui. Um beijo.